Pessoal, então, bom dia para todo mundo que já entrou na sala, né? O tema que a gente vai conversar, pessoal, é essa ideia aqui de consolidação artística do litoral paranaense, né? E por que a ideia do movimento paranista? Porque o movimento paranista é quando a gente fortalece uma identidade de arte enquanto estado do Paraná. Nós conversamos anteriormente que os primeiros movimentos nós consideramos a partir de 1853, que seria a criação do estado do Paraná, né? E dentro disso a gente estudou 3 pintores, nós fizemos algumas atividades sobre eles, que era o William Michaud, o Alfredo Anderson e o Rafael Lopes. Só que o que acontece, né? Tem um elemento muito importante para nós, que somente a partir da década de 20 e 30 acontece, que é tentar criar uma identidade de ser paranaense. É uma coisa muito confusa. Por quê? Porque o Paraná ele surge como um estado tampão entre o sul do Brasil, que seria o extremo sul do Rio Grande e Santa Catarina, e o sudeste ali, região de São Paulo, né? Esse estado, então, ele tinha muitas características mescladas, mais ao norte dos paulistas, mais ao sul dos gaúchos. Então, a identidade paranaense ela foi se construindo muito lentamente. E começou a se pensar se existiriam alguns elementos que conseguiriam congregar o Estado como um elemento único. É nesse espaço do final do século XIX, das primeiras décadas do século XX, que começa a surgir uma ideia de movimento paranista, tá? E esse movimento paranista, ele é muito fortalecido pela identidade de alguns artistas. Eu selecionei 2 para a gente conversar sobre eles, né? Os 2 são aqui do litoral do Paraná e os 2 são de Morretes, tá? O primeiro deles é o chamado Teodoro de Bona. Em arte contemporânea do século XX, Teodoro de Bona é um dos caras mais conhecidos assim. Por quê? Lembra que a gente falou lá do Alfredo Anderson, né? Então, o que acontece? O Alfredo Anderson, ele ensinou essa primeira leva de artistas do movimento paranista. Dentre deles, o Teodoro de Bona. Então, ele tem uma certa influência do Anderson, daquela pintura acadêmica, de observar o que era paisagem, observar o que era pessoa e tentar fazer aquilo o mais fiel possível. Ainda num resquício de tentar fazer com que a pintura fosse uma cópia da fotografia. Porém, o Teodoro de Bona, ele teve uma influência que foi importante para alterar o ritmo e o estilo da pintura dele. Por quê? Porque a partir do início dos anos 20, ele teve a oportunidade de fazer um curso de artes na Europa. Mais especificamente, o Teodoro de Bona, ele teve um tempo nessa Academia de Belas Artes de Veneza, né? E a Itália foi um dos principais centros culturais da Europa, especialmente em termos de pintura, durante muitos séculos, né? No período do início do século XX, o principal centro cultural já tinha se deslocado para Paris. Mas existiam grandes academias de arte espalhadas pela Europa, né? O Anderson, ele passou algum tempo em Veneza, financiado nessa época por uma bolsa de estudos, ou seja, ele não era uma pessoa abastada financeiramente, e lá ele ia melhorar essa técnica dele, que era o que a gente vai discutir como realismo na arte, né? Porém, chegando lá, as coisas aconteceram meio que inversamente, tá? O que acontece? O Anderson acabou tendo, perdão, o Teodoro de Bona, ele acabou tendo contato com um movimento artístico ali na região de Veneza chamado Capezzaro, né? O que seria esse movimento? Era um movimento de contracultura dentro da pintura. Era um movimento que dizia que a pintura ela não precisava ser esteticamente uma cópia da realidade, ou seja, como se tentasse ser uma fotografia. E esse movimento, então, tenta fazer uma pintura com expressões um pouco mais livres e menos fiéis à realidade.
O Andersen, o Teodoro de Bona, tendo contato com isso, ele acabou seguindo uma outra linha de pintura pela qual ele é efetivamente conhecido. Tá? Eu peguei duas obras que vão definir claramente qual era o estilo de pintura do Teodoro de Bona antes e qual é depois. Essa obra aqui, a gente pode observar, é uma paisagem paranaense feita pelo Bona em 1925. Então, uma obra bem nítida quanto ao desenho das araucárias aqui ao fundo, né? Quanto à paisagem, tendo essa parte ao fundo do horizonte, né? Gerando uma linha de perspectiva, uma linha de horizonte bem definida e gerando um primeiro, segundo plano da obra, né? Ou seja, o primeiro plano, essa parte que está bem perto aqui e vai até a altura da onde está essas duas pessoas. E o segundo plano, essa parte mais aqui atrás, onde a gente tem a linha do horizonte definindo. Isso daqui é uma pintura totalmente feita pelo Teodoro de Bona no estilo do Alfredo Andersen. Ou seja, como ele aprendeu a fazer pintura. E é por causa desse tipo de obra que ele foi contemplado com essa bolsa para melhorar esse estilo de pintura, né? Vamos lembrar que nos anos 20, a fotografia não era uma coisa tão difundida assim, né? E depois desse contato dele na Europa, com esses movimentos de contracultura, a pintura dele acaba ficando nesse estilo aqui. Ou seja, alguns estilos, algumas características do estilo vão mudar completamente. Ou seja, é uma pintura que a gente pode observar mais esfumaçada, uma característica de um certo borrado, né? As pessoas são possíveis de serem observadas, mas o rosto não é nítido, a feição das mãos e dos pés não é nítido, ou seja, tem um esfumaçado nisso. Essa é a característica do Teodoro de Bona. Outro elemento muito comum que ele começa a inserir na obra são pequenos objetos e pequenos animais da região, coisas que ele observava efetivamente. Uma pintura academicista, ela faria o quê? Ela tiraria esses objetos, tiraria esses animais, vai ignorar e vai fazer com que a obra ela seja limpa esteticamente, né? Como se fosse uma limpeza ideológica que é feita na obra. Porém, a gente pode reparar que outras coisas permanecem na característica, tipo essa linha de horizonte aqui, bem demarcada pela altura do mar. Por que isso acontece, né? Vou explicar. Por mais que a gente tente mudar o nosso estilo, a nossa característica, certos elementos eles estão tão enraizados que eles permanecem. Então, a orientação de como você começa a obra, no caso do Bona, é muito influente nessa linha, que é a primeira orientação dele na obra, e depois ele constrói em cima. Então, a obra muda em suas características estéticas e fundamentais, mas a característica de como ele traça o início do desenho permanece, tá? O Bona é um cara importante também aqui para o litoral, por quê? Eu coloquei nesse segundo parágrafo dessa parte aqui, né? Quando ele já estava num período bem constituído da vida dele, ali na década de 70, o Bona ele decide fazer uma Via Crucis, né? O que seria a Via Crucis? Via Crucis são aquelas obras que a gente encontra especialmente em igrejas católicas que representam os passos da paixão de Cristo. O Bona, ele fez nesse estilo característico dele uma Via Crucis em 14 quadros que ele presenteou depois para a Igreja Matriz de Morretes. O que acontece com esses quadros, né? O Bona, por ser um artista dos principais do movimento paranista, ele acabou ganhando destaque nacionalmente e algumas exposições internacionais. Então ele é um artista reconhecido esteticamente e ele é um artista reconhecido financeiramente, né? É difícil você encontrar uma obra do Bona à venda. Quando você encontra uma obra dele à venda, é uma obra que é cara, né? Não é uma coisa tranquila de você adquirir. Então você ter uma coletânea de 14 quadros dele, como é esse acervo aqui da Igreja Matriz de Morretes,
Além de ser tombado como um bem material pela Secretaria Estadual de Cultura do Paraná, ele é um bem financeiro também. Só que esses quadros do Bona, eles têm uns elementos que são interessantes da gente observar. Primeiro, pelas características que eu comentei aqui, ou seja, da vida artística dele dentro do movimento paranista, com esse tipo de construção. É o Bona quem espalha essa ideia dentro do paranismo, de que a obra ela não precisa ser esteticamente igual. Ela pode ser uma interferência do artista representando os elementos que existiam no Paraná efetivamente, sem essa limpeza ideológica que é feita nas obras, né? Nessa daqui, vocês podem observar o que acontece. Ela é uma obra limpa, né? Aqui, possivelmente, você poderia ter carroças trafegando, você poderia ter animais num pasto, tudo isso é limpo, né? Pelo Bona nesse período dele de criação. E depois isso fica mais representativo. É isso que faz dele um artista importante. Se ele tivesse continuado com o estilo de pintura desse período aqui, muito possivelmente ele teria sido um artista a mais somente, mesmo tendo feito um período de estágio em uma academia de arte europeia, né? E nessas obras do De Bona, da Via Crucis, ele permanece com essas características dele de fazer uma representação. Só que daí a gente pergunta, né? Como que numa Via Crucis, que é uma representação da paixão de Cristo, algo que já é constituído, a gente sabe como ocorre a história, ele consegue fazer esse tipo de introdução, né? O Bona faz o que a gente chamaria hoje de easter egg, né? Que na época somente ele chamaria de brincadeiras, assim. O Bona retrata ele mesmo em alguns quadros, e ele retrata pessoas da comunidade de Morretes desse período do final, da segunda metade dos anos 70, né? Aqui, por exemplo, no lado esquerdo da obra, esse senhor de cabelos brancos aqui, do canto esquerdo extremo, é o próprio Teodoro de Bona, ou seja, ele faz um autorretrato dentro de um dos quadros da Via Crucis. E ele vai relatar de algumas outras pessoas que ele vai incluir em outros quadros. Assim como tem quadros que ele coloca também, igual vocês viram, pequenos cachorrinhos, ou então pássaros na obra, ou seja, elementos que ele via na própria vida cotidiana no qual ele passava, seja no período que ele morou em Morretes, seja no período que ele morou em Curitiba, né? Só que o Teodoro de Bona, para nós, ele tem essa importância extremamente estética, ou seja, criar um elemento novo dentro da arte do movimento paranista. O nosso próximo artista, ele tem uma importância um pouco diferente, né? Que seria o Lang de Morretes. Tudo tranquilo até aí, pessoal? Tem alguma coisa no chat, Leandro? Não, só escrevendo que tá tudo tranquilo no chat. Beleza, então vamos adiante. Uhum. O nosso segundo artista de hoje, pessoal, é o Lang de Morretes, que a gente vai conhecer como Lang de Morretes, mas o nome completo dele seria Frederico Godofredo Lang. O nome dele é um pouco estranho, então acho que ele mesmo preferia Lang de Morretes, né? O que acontece com esse cara? Por que ele é importante artisticamente para nós, né? Eu já falei, acho que com o pessoal que fez TE no começo do ano, eu acho, né? Com o pessoal que fez TE ano passado, tenho certeza. Morretes é um dos principais centros coloniais do litoral paranaense e do Paraná como um todo, em termos de imigração europeia, né? Então você tinha uma colônia que era dividida em 12 núcleos ali na região de Morretes, e você vai ter uma intensa imigração, principalmente italianos, mas alguns grupos de outros países, né? Os pais do Lang de Morretes, eles são alemães. Então, por isso esse Frederico Godofredo aqui, né? O que acontece com o Lang? Ele é um cara que não vai se focar, igual o Teodoro de Bona, somente na pintura. Ele é um artista de várias tendências.
também da pintura, igual eu coloquei aqui, mas ele também tem muitas obras enquanto desenho, tem obras enquanto gravura, e tem obras que talvez sejam as mais conhecidas dele, que seriam no ramo da calçataria, né? Ou calcetaria, para nós aqui, corrigindo a minha pronúncia. O que acontece? O Lang, ele começa os seus estudos dentro da pintura, assim como o Teodoro de Bona, ele aprendeu a pintar e naquele estilo acadêmico, ele teve aulas com o Alfredo Andersen também, só que ele também faz um estágio, né, uma bolsa de estudos igual a do Teodoro de Bona na Europa, só que ele ficou um tempo no que seria a chamada Escola Superior de Belas Artes de Munique. Ele teve na Alemanha e o Bona teve na Itália. Só que ele teve na Alemanha justamente num período entre 1915 e 1920, que se a gente for olhar historicamente, é o período que engloba a Primeira Guerra Mundial. Então ele acaba observando esse conflito e acaba desse conflito influenciando um pouco no modo como ele vai produzir arte. Por quê? Como ele vai produzir arte? A ideia do Lang era produzir arte num sentido de permanência, de criar elementos que pudessem ser reproduzidos, que não precisasse somente ele fazer. Ele tinha uma ideia de que a pintura, o desenho, a gravura feita por ele teria uma quantidade limitada de obras, e essas obras poderiam sofrer com as intempéries do tempo, ou então com os conflitos entre as pessoas, como foi o caso da guerra que ele vivenciou na Europa. E essas obras, então, poderiam sumir, poderiam ser destruídas. E essa memória seria perdida. A ideia dele, então, foi criar uma ideia que pudesse ser feita por outras pessoas e, então, propagada. E, então, essa ideia permaneceria, né? É por isso que ele entra no movimento paranista e começa a produzir. Só que o que ele produz nesse espaço, né? Se a gente for observar, primeiro, ele cria, no Brasil aqui, um tipo de pintura diferente. Como que a gente pode chamar isso daí? Essa obra aqui, do Lang de Moritz, é de 1934, quando ele já havia voltado da Europa. E ele traz para cá uma técnica que é chamada empasto. Vocês já devem ter visto alguma obra desse tipo. A pintura ela é feita quase que como um afresco. Ou seja, você utiliza a massa acrílica, que é aquela massa popular, massa corrida, que as pessoas utilizam para passar nas paredes de casa, deixar as paredes lisas, né? Você pega com a ajuda de uma espátula, essa massa acrílica, e com ela você faz o relevo do quadro. Ou seja, você dá os contornos de altura, né? E depois, quando essa massa vai secando, você faz a pintura. Então a tinta ela tem a possibilidade de mesclar com a massa acrílica, pela massa acrílica sendo de cor branca ou um tom bege quando ela vai envelhecendo um pouco mais, a tendência que das cores é que elas fiquem mais claras. Porém, como elas estão impregnadas nessa massa acrílica, elas vão ter uma durabilidade um pouco maior do que uma tela de tinta óleo, que é a tinta óleo direto na tela de algodão. Então o Lang ele tentou repassar esse tipo de técnica. É uma técnica que fez bastante sucesso até os anos 50, porque ela podia ser aplicada diretamente na parede, como eram os afrescos europeus de séculos anteriores. Ela não precisava ser feita diretamente na tela. Então essa técnica ela tem um período de efervescência, ou seja, ele consegue disseminar isso. Só que depois a tendência do Lang vai mudar um pouco e ele vai ficar conhecido por um outro elemento. Eu coloquei uma outra obra do Lang aqui embaixo, que é a representação dele de Pinheiros, que é um óleo sobre tela. Então vocês conseguem observar que o óleo sobre tela é o tipo de pintura tradicional. Ela tem elementos que possibilitam você distinguir com maior facilidade,
Porém, ela é totalmente diferente da pintura em estilo de impasto. A gente pode observar que as linhas do impasto elas são menos definidas e, consequentemente, o formato da obra ele é menos definido. Ele dá uma impressão. A pintura de tinta a óleo é mais definida. Tá? Agora, o que acontece com o Lang de Morretes? Né? Por que eu peguei essa pintura de Pinheiros? Ele é o cara que tenta pensar em algo assim. Qual que é o elemento que a gente pode utilizar como um símbolo do movimento paranista? Algo que deixa o movimento paranista marcado por esse símbolo. E conversando com as pessoas, dialogando em um lugar e outro, ele chega à conclusão que o elemento mais comum, mais conhecido do Paraná, naquele período da criação do movimento paranista, dos anos 20 até os anos 40, era o pinheiro e, consequentemente, o pinhão. Quando as pessoas iam de uma cidade para outra, as coisas podiam mudar, mas no Paraná daquela época, o pinhão era um elemento que era conhecido pela maioria das pessoas, o pinheiro era conhecido. Então, desse modo, o desenho da araucária é um dos elementos mais representados pelo Lang. Só que daí ele pensa naquela ideia que eu falei do início. Como que eu posso deixar a minha memória dentro dessa criação? E ele tenta criar uma simbologia do movimento paranista. E essa simbologia é feita em cima da araucária e depois do pinhão. Essa simbologia que vocês já devem ter observado uma ou outra vez. E ele cria isso primeiro através de desenhos, de como simbolizar o pinhão ou a araucária, mais especialmente com uma série de linhas retas e curvas com pequeno ângulo, para que isso pudesse ser reproduzido. E essa reprodução dele é muito feita, especialmente nas ruas, nas calçadas, através dessa técnica aqui do petit pavé, que é aquela técnica que está no começo do texto do Lang, lá, da calceteria, né? Aqui a gente tem o pinhão estilizado. Se a gente for observar ele reunido, ele vai formar aquela ideia da pinha. E aqui o pinheiro estilizado na criação do Lang de Morretes. Então a gente pode observar que aí mesmo 70, 80 anos depois da criação do movimento paranista, a ideia do Lang permanece. É muito comum a gente encontrar isso aqui desenhado nas ruas, especialmente nas ruas da capital do estado, né? Isso é a ideia dele de poder ser feito por outras pessoas, porque a ideia do Lang ficou e hoje é aplicado por outras pessoas, ou seja, o desenho dele permanece mesmo ele não estando mais vivo. Tá? Pessoal, o Lang, ele também é muito conhecido na área de ciências biológicas, porque além de artista plástico, ele tem uns estudos muito importantes na área da malacologia, né? Que seria um estudo bem específico dentro disso. Então, às vezes, quando você vai pesquisar obras do Lang, você vê alguns artigos, alguns relatos desse estudo próprio da malacologia. E o Lang ele é um cara tão folclórico assim, dentro do próprio movimento paranista, que ele tem alguns relatos, eu vou voltar ali depois, que ele teria dito para as pessoas e profetizado quando seria a data da própria morte dele, né? E que ele gostaria de ser enterrado em Morretes e com o rosto virado para o Marumbi, né, para a montanha em si. E seja por coincidência do destino ou por um poder oculto que a gente não sabe, o Lang de Morretes efetivamente faleceu quando ele disse que ia morrer, né? E não foi suicídio, antes que vocês perguntem, tá? O que acontece nessa criação dele, então? A principal ênfase do Lang é a criação de uma simbologia do movimento paranista. Tanto que quando você vai pesquisar paranismo,
A primeira coisa que acontece é essa representação estética do Lang que a gente está vendo nessa obra aqui. E isso daí espalhou para outras regiões do estado. E daí eu vou dar um foco agora aqui para o litoral, especialmente disso, né? Depois dessa criação do Lang, no início do movimento paranista na capital, nos anos seguintes a gente vê isso em outras cidades. E daí eu peguei alguns prints aqui. Esse é um print aqui em Paranaguá, né? Ali na região em frente ao Palácio do Café, na Praça Fernando Amaro. Em algumas regiões da cidade, você vai ver esse tipo de calçada característico aqui do Petit Pavé com esse desenho. Isso daqui é influência do movimento paranista. Só que não é o pinheiro, a pinha, o pinhão lá do Lang de Morretes. Isso daqui é um ramo de café estilizado, né? Ou seja, um símbolo mais simplificado. Então você vê dois ramos, né, de café representados. Aqui numa foto um pouquinho maior. Como se fossem duas folhas. Daí a gente pensa, mas isso é característico porque a gente está na frente do Palácio do Café, nesse print que eu coloquei do Google Street View aqui? Não. Isso daqui foi espalhado por Paranaguá nos anos 50. Depois reformado várias vezes. Por isso vocês vão observar que nem todos os símbolos estão bem lineares, né? Aqui você vê do lado direito uma linha perfeita do contorno do Petit Pavé. E aqui do lado esquerdo você vê que ele está torto. Por quê? Do lado direito foi alinhado pelo artista, pelo calceteiro. Do lado esquerdo foi alinhado pela Águas de Paranaguá. Tá? É aquele mesmo tratamento que eles dão para a rua, que eles vão cobrir o buraco que eles fizeram e vira praticamente uma lombada. Né? O que acontece nesse estilo aqui, então? Existem outros lugares da cidade que vocês ainda conseguem observar. Perto da Praça dos Leões, ali, perto do Bavaresco, que fica próximo à Praça dos Leões, vocês ainda conseguem ver também esse Petit Pavé colocado nesse estilo de ramos de café. E tem outros lugares da cidade que, se a gente for observar, você vai ver essa linearidade ainda. Ou seja, é algo que já vai aí para os seus 70 anos que ele está colocado. E o Petit Pavé, ele possibilita essa substituição, né? E esse rearranjo, que apesar de você tirar, você consegue fazer o desenho. Aparentemente o pessoal da CAB tem alguma dificuldade, mas vamos adiante. Outro exemplo disso, eu coloquei aqui também, é em Antonina. Antonina tem esse desenho de Petit Pavé com outro símbolo, que é resquício do movimento paranista. Que eles criaram um logotipo que é esse desenho do coração com um contorno para formar uma letra A e essas duas ondas aqui, que simbolizariam um logotipo deles que seria Antonina, Mar, Arte e Amor, né? O A de Antonina aqui nesse contorno, o mar, as ondas do mar, o A do Arte novamente, e o coração que simboliza aquela ideia de amor. Então, a gente vê que aqui no litoral do Paraná também vai ter essa influência do movimento paranista. Um paranismo um pouco tardio, porque normalmente o paranismo ele é definido ali a partir dos anos 20 aos anos 40, mas ele vai penetrando no estado do Paraná um pouco mais lentamente, seja para o litoral, seja para o interior. Então, quando a gente formaliza essa questão da consolidação da arte no Paraná, eu vou voltar ali para a imagem do Lang, essa representação ela é nesse período do século XX, onde tem essa consolidação. Então, dentro dessa consolidação, o movimento paranista tem essa importância muito forte. Tá? Pessoal, eu vou encerrar o conteúdo nesses dois artistas, no Teodoro de Bona e no Lang de Morretes. E a atividade 1 vai estar focada nisso. Alexandre, aproveitar que você está tomando uma água, a Isadora comentou ali que na frente do Seleto tem uns peixinhos desenhados também na calçada. Você sabe se... Isso deve ser bem mais recente, acredito eu, né?
O do Seleto lá, que fica perto da Santa Rita, né? É isso, Isadora? Eu acredito que seja. O do Seleto tá dentro desse movimento, só que os peixinhos do Seleto, eles estão um pouquinho mais ligados à ideia do clube, né? Que o símbolo do Seleto era uma baleia, então, por isso o desenho dos peixinhos. Mas é no mesmo período histórico que é feito aquela ideia do ramo de café estilizado, sim. Inclusive, em frente à estação de trem aqui em Paranaguá, se vocês que passam ali perto ao terminal, né? O que acontece? Tem uns desenhos e uns losangos também, que é feito com petit pavé. Esse desenho do losango era para fazer uma estilização também da bandeira da cidade. Se vocês forem observar, vai ter um losango também. Então, por isso que tem aquele losango, ele não é aleatório, ele só é difícil de fazer a interligação, né? A gente teria de retroceder um bom tempo e tentar resgatar a ideia de por que esses símbolos foram feitos, né? Tranquilo aí, pessoal? Sossegado, Leandro, no chat? Sim, aham. Princípio tudo certo. Tá. O pessoal só estava comentando ali que gosta de pisar só nas partes desenhadas na calçada. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Tem cuidado para não virar toque só. Tem um filme até do... Eu vou pular aqui para a gente falar sobre a atividade, né? Tem um filme do Jack Nicholson, que ele tem toque, ele mora em Nova York e ele anda pelas calçadas de Nova York, só que ele não quer pisar aonde o concreto está quebrado e forma a fenda, né? É um filme que vale a pena vocês assistirem. Pessoal, qual que é a ideia da nossa atividade que está focada em tentar fazer uma leitura disso daí, né? É a criação de logotipo. Vamos imaginar, então, que a gente fosse vivenciar um movimento litorâneo, inspirado na ideia de movimento paranista. O Lang de Moritz, então, o que ele fez? Ele pegou um objeto, um símbolo, que ele considerava-se algo presente no Paraná, o pinheiro, a pinha, o pinhão, e fez um desenho simplificado, estilizado, criando essa ideia de símbolo. O que nós queremos é que vocês pensem em algo que simbolize o litoral do Paraná. Não necessariamente só a cidade de Paranaguá ou a cidade de Pontal, de Martinhas, de Morretes. Algo que simbolize o litoral. Eu coloquei algo aqui que vocês podem pensar, não é uma indicação de façam. Por exemplo, ondas do mar poderia ser algo que simbolize o litoral, né? Um casarão, igrejas, montanhas, algo da fauna ou da flora. Tente pensar em algo que simbolize, que possa simbolizar o litoral, e então a ideia é que vocês façam disso um logotipo, como o Lang fez do pinheiro, da pinha, do pinhão, algo simplificado, estilizado, né? Isso pode ser feito de duas formas, como eu já indiquei em atividades anteriores. Em desenho e fotografado, né? Ou em arte digital e enviado como arquivo editável daí, para que eu consiga verificar melhor. Basicamente, os critérios, eu tentei resumir aqui, seria que o elemento ele deve representar a ideia de litoral paranaense, tá? Por que eu digo isso? Porque na atividade anterior a gente teve algumas imagens que eu indiquei lá para dar uma observada que isso não, esse traje de fandango não é de fandango paranaense. Às vezes quando você digita fandango pode aparecer uma festa gaúcha, né? E talvez alguns tenham se inspirado nisso. Então, litoral do Paraná, tá? É preciso também que vocês façam um breve relato de por que vocês escolheram esse símbolo. Quando eu digo breve relato, coisa ali, 5, no máximo 10 linhas, para vocês descreverem o porquê. E, como é algo estilizado,
pensarem no máximo 3 cores para o símbolo que vocês criarem. Nisso eu não estou considerando a cor de fundo, tá? Então, por exemplo, se o fundo for branco, 3 cores além do branco. Se vocês usarem um fundo em bege, preto, azul, 3 cores além desse fundo. Algo que seja um simbolismo dentro disso, tá?